Então, queridos irmãos, hoje teremos a leitura do livro, né? Estamos no capítulo 8, né, irmão? Nós vamos passar o capítulo 8. Então hoje, como descrito, né, no caso, né, o capítulo 8, Elos Imortais. Não sei se eu recordo, mas tem um tempo já que nós não fazemos as leituras devido às palestras ali ministradas, né? Então, mas pelo que eu vi, eu acho que é esse capítulo mesmo. É esse mesmo. Então vamos. Capítulo 8, Elos Imortais. Elos eternos e que nunca poderão ser partidos, formam-se por atos de sacrifício entre egos imortais, de suprema devoção ou de longa dedicação de amor. Há uma história segundo a qual um dia uma esposa cheia de amor veio ver o Senhor Buda. Diga-me, Senhor, disse ela, o que devo fazer para ficar segura de que me encontrarei com meu amado marido em todas as vidas vindouras? O bem-aventurado disse-lhe que, se ela continuasse a amá-lo apesar de tudo, e tudo lhe perdoasse, criaria um elo que nunca se romperia. Entre o Senhor Buda e o Senhor Cristo, formou-se tal elo há milênios, quando ambos eram homens comuns, na cadeia lunar. E o mesmo aconteceu entre os mestres Moria e Kutu. Entre HPB, Helena Petrovna Blavatsky, o coronel e o mestre de ambos, o Mahatma Moria, existe outro laço. Foi formado num passado muito distante, quando ele, que é agora um adepto, era imperador de uma certa parte da Atlântida, cuja capital era chamada Cidade do Portal de Ouro, devido a ser forjada em ouro uma de suas grandes portas. Numa elevação da cidade ficava o Palácio Real, com seus vastos terrenos, onde o filho e herdeiro do imperador, uma antiga encarnação de HPB, costumava brincar. Conspiradores malvados, de outra parte da Atlântida, estavam prontos para matar ou raptar, quando possível, o pequeno herdeiro. Assim tinha o menino uma guarda pessoal, na pessoa de um rude, mas fiel e devotado soldado de um dos regimentos reais. Um dia, os conspiradores irromperam no jardim e tentaram atacar o pequeno príncipe, mas o guarda lutou com tamanha bravura que conseguiu malograr o ataque até que chegasse o socorro. Mas ele já estava então sangrando com vários ferimentos mortais. Levaram-no ao palácio e o colocaram aos pés do imperador. O rei olhou para ele com serenidade e doçura. O laço de sangue derramado por mim e pelos meus liga-nos agora, disse ele. Diga-me o que deseja e isso lhe será dado. O rude, mas devotado guerreiro desejou somente uma coisa: que ele pudesse ficar com seu mestre e o pequeno príncipe por todas as vidas futuras. E assim foi feito. E essa foi uma razão de ter o mestre escolhido o coronel Olcott.
Ele estava longe de ser o melhor, mas era o melhor disponível. O coronel tinha o karma mais favorável entre aqueles que estavam encarnados. HPB também estava colaborando com o mestre príncipe durante a Revolução Francesa. Disseram-me que, em parte, ela teria falhado e, para compensar, pediu que nesta vida lhe fosse confiado um trabalho difícil e pesado. Anne Besant, em certa ocasião, perguntou ao mestre Moria onde o laço entre eles havia sido formado. Ele lhe mostrou um retrato de uma menina acalentando amorosamente um irmãozinho numa rede de couro em uma tenda primitiva. Ela também deu sua vida em defesa dele quando ainda era um animal na cadeia planetária lunar. Ato de sacrifício este que lhe deu uma alma imortal. Em nota de rodapé, cadeia planetária. É uma série de 7 mundos ou dimensões em que a vida evolui durante um manvantara, isto é, um período de manifestações do universo. O mestre Kuthumi tinha uma paciência infinita e um indestrutível afeto por Sinet. Isso vinha de longa data, como vimos antes, quando Sinet era um nobre no Antigo Egito, na corte de um dos faraós. O Egito foi invadido por conquistadores estrangeiros, e no exército invasor marchava um soldado jovem, que era uma encarnação anterior do mestre Kuthumi. Entre outros, ele foi feito prisioneiro. Não estou certa, mas tenho uma ideia de que no Antigo Egito torturava-se ou matava-se os prisioneiros. Em todo caso, o nobre egípcio simpatizou com este jovem prisioneiro, levou-o para sua casa, guardou-o em segurança até o fim da guerra e então mandou-o para casa. Séculos depois, o mestre viu seu velho amigo na pessoa de Sinet e lembrou sua dívida de gratidão para com ele. Como já foi mencionado, Isabel Cooper Oakley escreveu uma biografia do Conde de Saint-Germain. Para reunir material, viajou muito e fez uma quantidade imensa de pesquisas. Mas na vida em que o mestre era Hunyadi Janus, ela possivelmente havia sido sua esposa e sua devoção ainda se mantinha. Disseram-me que ela e a senhora Van Hook visitaram o castelo de Vadja Hunyadi e passaram algum tempo na vizinhança, na esperança de conseguir uma visão do mestre. Não conseguiram, mas quando tinham partido, a senhora Cooper Oakley recebeu uma carta do mestre, dando-lhe um endereço para o qual poderia escrever. Ouvi também que, quando ela estava morrendo, ele a visitou. É muito raro que um mestre visite fisicamente alguém, mesmo um de seus discípulos. Tive conhecimento de 2 casos em que isso aconteceu. Tais privilégios são devido ao karma do passado e à força dos elos kármicos. Um laço de verdadeiro amor e serviço entre 2 homens simples, ou mesmo entre um animal inteligente e seu adorado mestre,
poderá um dia florir um delicado laço entre mestre e discípulo. Então, meus queridos irmãos, estes breves relatos que nós acabamos de ler, o ponto fundamental aí é esse elo que se chama amor. Essa expressão de amor e de conexão que muitas das vezes tornam ali cada membro da própria sociedade teosófica fazendo alguns sacrifícios, por amor à própria formação dessa sociedade, em que a própria Helena Blavatsky, Olcott e também ali outros principais membros que colaboraram na fundação, na Sociedade Teosófica, tivemos ali, no lado oculto, tanto o mestre Moria e o mestre Kuthumi apoiando essa formação, esse desenvolvimento. E nós percebemos o quão difícil foi a tarefa da própria Helena Blavatsky, por ser injuriada, por muitas vezes ser considerada a maior farsante do século. Depois de um século foi comprovado que não era, pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas, da época, e como ela foi perseguida, em todas as formas ali. Uns achavam que ela era uma espiã russa, eram protestantes perseguindo-as, eram homens da ciência materialistas também, mas todo esse sacrifício era por amor ao mestre, do qual ela realmente teve contato, ali no caso com o próprio mestre Moria, e isso moveu a vontade dela a superar diversos obstáculos, barreiras, simplesmente por esse elo de amor. E também cada um de nós aqui, que buscamos ali tentar pincelar os conhecimentos teosóficos, participar das reuniões, ministrar palestras, todas essas questões também nos trazem, a não ser quando a gente considera as questões do próprio ego, de se orgulhar pelos feitos realizados, mas que de fato o que nós devemos realizar é por amor aos santos seres, E eu acho que esse é o papel que nos une cada vez mais e cria esses elos imortais, de vida para vida, de experiência para experiência. Mas eu acho que o maior amor que nós podemos desenvolver ali é diante do nosso próprio eu superior, que é o nosso verdadeiro mestre de sabedoria. E é aí que nós conseguimos, dentro desse elo, dessa fusão, desses aspectos relacionados aos aspectos mais elevados de nosso ser, a nossa própria trindade divina ali presente como Atma, Buddha e Manas, fazer essa fusão dentro desse aspecto do próprio Antakarana com o quaternário inferior. Então essa fusão, essa conexão, essa própria realização, esse elo de amor, faz com que nós nos fundamos
a princípios ainda muito mais elevados de nossa existência. E disso nós podemos ter certeza que estaremos aí mais próximos dos Mahatmas, desses grandes seres, dessas grandes almas, que é o ponto fundamental para alcançarmos aí a grande primeira iniciação dentro da própria hierarquia oculta, né? Que é dito ali nos ensinamentos teosóficos, que é bem claro em todo esse processo de evolução da consciência, né? Que nós nos aproximamos mais desses grandes seres, desses grandes santos, né? Então era isso que eu continha, meus irmãos. Se os irmãos quiserem acrescentar aí e trazer mais informações à tona, aí ficam à vontade. Gratidão, irmão. O microfone está ruim, mas eu vou tentar falar. Esses laços eternos, né, que nos unem, né, que nos unem aos nossos mestres e que nos unem a essa fraternidade, né, universal, é que faz com que estejamos aqui hoje, né, que prossigamos com esse trabalho, né, superando os obstáculos, né, e tendo o apoio dos irmãos, né, para poder prosseguir, para evoluir. E juntos fica mais fácil. Se você fica isolado, fica bem mais complicado, né? Então, só tenho a agradecer, irmão Heitor, a todos os irmãos, por estarmos nessa fraternidade, evoluindo e crescendo sempre. Algum irmão gostaria de comentar? Foi tão curto, né, esse capítulo. Muito curto. Realmente, irmão, é um capítulo bem curto, que é praticamente a gente fazer uma breve leitura e deixar a intuição dizer por nós mesmos, né, as informações ali contidas, mas pelo que eu vi ali, a palavra-chave é o amor. Né? E o amor, e tanto mais o chamado sacro ofício, né? Que é aquele sacrifício em prol do trabalho sagrado. Né? Muitas das vezes a gente abre mão de poder sair para passear, curtir a vida, mas a gente está lá montando palestra, participando de reunião. Aí a pessoa vai te questionar, né? Mas por que você está fazendo isso? Pô, isso é uma coisa tão chata isso que vocês fazem. Vocês ficam lá dentro de livros, pesquisando, meditando. Né? E outras pessoas já vão curtir, sair para uma festa, para uma balada. Né? Nada contra quem frequenta também. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Mas a gente percebe aquilo que é mais útil daquilo que é muitas das vezes até inútil ou menos útil, né? Vamos dizer assim, né? E aí você faz escolhas, né? Na sua vida. Então, por que você faz isso? Porque você ama fazer aquilo. Você ama pegar um livro para conhecer, para aprender. Você ama pegar aquilo ali e tentar pôr em prática, né? Porque às vezes é uma coisa que te chama, muitas das vezes internamente, né? Então eu acho que isso é o momento também de cada um, né? A gente não pode categorizar um ser que é mais evoluído que o outro. Eu acho que todo mundo tem o seu momento, tem o seu chamado interno, né, em que você começa a se disciplinar, se direcionar, você abre mão de umas coisas, acrescenta outras, né, e você vai absorvendo, aprendendo
e crescendo, né? Então eu acho que isso é muito individual, né? Não estou dizendo que um é certo, o outro é errado. Eu acho que tudo tem seu momento. E a gente sabe que absorver informação demais para aquele que não está preparado é como se fosse muitas das vezes até um próprio veneno. Então eu acho que cada um vai estar preparado, né, para absorver determinados conhecimentos e que não é à toa que irmãos que têm um amor, uma simpatia por essas informações, pela própria sociedade teosófica, pelos Mahatmas, não é algo à toa, não é? Então é algo que já vem sendo trabalhado há muito tempo atrás, né? Então já se tem essa simpatia, essa aproximação, essa admiração. Então é o laço mesmo aí que eu digo, é um laço de amor mesmo, né? De início pode até ser curiosidade e aquilo te chamar atenção. É como se você pegasse um livro teosófico, começasse a ler ali, parecia como se fosse um feitiço, né, de bruxaria, que você começa a ler, aquilo te prende, te puxa e pô, eu estou gostando muito disso aqui, é muito interessante, né? É como se a mente assim, ó, puf, abrisse, assim, falei, meu, que assunto legal, que assunto interessante. Né? Aí você vai lá, troca a novela pela leitura de um livro teosófico e tá tudo certo, né? Então eu acho que tudo aí se resume na palavra-chave, no meu entender, que é o amor. Né? Porque o amor, você faz qualquer sacrifício ali nesse aspecto. É como o irmão diz, não é nem sacrifício, né? É sacrifício. É, o sacrifício, exatamente. Porque quando você faz por amor, já não é mais sacrifício, né? É, não. É, tem esse recado hoje. Parabéns. Ah, não é palestra não, irmão, é só comentário aqui. É, só É só comentário. comentário do livro aqui. São os comentários do livro aqui. Mas eu acho que se ninguém quiser comentar, dá pra gente postar novamente o livro, né? Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, Posso irmão. falar? Boa noite, Eu irmão. cheguei atrasado aí, não posso entrar muito e sair calado, não. Vocês estão bem? Cheguei um pouco atrasado. Parece que o irmão, tudo bom, Heitor? Parece que você está falando aí. Assim, me veio uma coisa essa semana, né? Eu estava aqui, eu moro sozinho, né? Eu estava aqui, aí meu filho falou assim: Ô pai, tem um baile lá ali e tal, vai ser cheio de gente, vai para lá e tal. Você vai arrumar uma namorada e tal. Aí eu falei: não, não quero ir, não. Eu vou ficar em casa. Aí eu falei: por que que você tem alguma coisa contra? Não, nem a favor, nem contra. Eu não quero ir, eu quero ficar em casa, né? E aí eu falei para ele: ó, faz o seguinte, faz aí uma festinha familiar aí, que nós vamos, não é? Entre sobrinhos, entre os irmãos, coroa, os jovens, faz uma festa em casa, aí eu vou curtir. É gostoso, né? Porque aí você canta, você não precisa beber, não é? E você não precisa falar nada, que se você é ocultista, se é isso, você simplesmente curte a família, né? E eu tô com 60 anos, né? E eu nunca senti tanta alegria na minha vida ao participar de. Eu já participei assim, de algum churrasco, alguns eventos de família, né? E aquela alegria de estar no meio deles, brincando, dançando, porque a gente que é um pouco, a gente que estuda teosofia, a gente pode dançar, a gente pode brincar, a gente pode rir, a gente pode cantar, a gente pode fazer tudo. Porque os pássaros fazem isso, por que que a gente não pode fazer, né? Então, aí eu nunca senti essa alegria, essa libertação de não precisar beber para mostrar alegria,
porque quando eu bebia, às vezes talvez não seria uma alegria autêntica, né? Nada, nada. Se a pessoa quiser beber, isso é o karma da pessoa, né? Mas é uma alegria muito grande a gente ter alegria, felicidade, rir e estar no meio da família, né? É só isso que eu queria te falar. Obrigado. Muito obrigado. É bem interessante isso que ele falou, né? De você não precisar beber para você estar alegre. Uma vez eu fui numa festa também, eu dancei, brinquei e tudo. Aí depois uma pessoa falou, nossa, mas ela conseguiu dançar e pular a noite inteira e ela não bebeu. Eu falei, não, não preciso beber para pular. É Porque legal, né? cabeça, né, das pessoas estão para ela fazer alguma coisa, né, naturalmente, espontaneamente, elas precisam beber, né? É gostoso, né? Muito bom. Irmão Heitor, você falou uma coisa primordial: o amor. Tudo que nós fazemos com amor surte efeito. E esse texto que nós lemos é realmente muito profundo. Ele traz à tona muitas mensagens que muitas vezes ficam apagadas em nossa mente. E quando refletimos com amor, o nosso coração bate mais forte. Eu penso o seguinte, que a vida é como um rio que leva as águas para onde elas devem ir. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque nós já vivemos isso em união, em fraternidade, em amor. E estamos revivendo novamente isso. Portanto, nós devemos fazer tudo na vida com amor, mesmo que tenhamos obstáculos, mas não parar no meio do caminho. É isso que eu penso. Gratidão. Muito bem. Temos. Alguém mais gostaria de falar? Vamos ler o chat e encerrar? Ué. Adriele, boa noite. Rogério Veiga, parabéns pela palestra. Na verdade, foi uma orientação, como é que chama? Leitura. É uma leitura, nenhuma reflexão, né, do livro, Rogério. Mas soa como uma palestra. Parabéns. Obrigado, agradecer o Rogério. Minha irmã tem um monte de recado, não tem, irmã Samira? Bom, irmãos, nós tivemos esse mês algumas coisas que travaram a nossa programação. Mas conseguimos, eu e a Maria Aparecida, hoje, destravar esses obstáculos. Então, amanhã eu vou passar para vocês a nova programação de junho. Mudar algumas coisas, porque nós teríamos o workshop no dia 26. Então, ficou adiado para julho. No último sábado de julho, será no dia 28 de julho. 28 ou 26? 28 seria. Desculpa, 26 de julho. E será através de inscrição. Nós vamos dar posteriormente o link para que vocês façam o pagamento. Para membros será R$ 97. Se a pessoa for em casal, tem 10% de desconto. Sai R$ 87,30.
E ainda tem direito a um convite, irmã. É isso? Pode levar mais uma pessoa. E para simpatizantes, desculpa, o contrário, para Terceira. membros 67 e para não membros, no, é isso? 97, com desconto se for casal. E no dia 28 de junho, teremos a nossa festa junina, com comes, sucos, refrigerantes, pipocas, bolos, a instituição Teosófica Pitacas. Não cobraremos convite, mas teremos o bingo e passaremos uma tarde maravilhosa. Então, contamos com a presença de todos. Tudo isso vai ser dito amanhã. Novamente, para fixar, porque senão eu falo, esqueci, não sei. Tá bom? E outra coisa, dia 12 não teremos palestra, mas teremos dia 11 online. É essa mudança que também tivemos na programação. Mas, porém, todavia, contudo, não teremos palestra, mas teremos aula de yoga às 17 até às 18 horas, com chegada até às 17h30. Então, a Maria Aparecida vai estar lá fazendo a aula de yoga. Ok? Entenderam? Sim, Entendeu? senhora. Namastê. Lembrem de separar uma prenda para levarmos, para colocar. Isso na festa junina. Eu faço aqueles peixinhos, né? A pescaria dos peixinhos, então eu preciso de brindes para poder a gente pescar os peixinhos. E doces típicos, né? Cada um vai levar também, né? Tá bom. Isso. Prato típico, salgado sem carne, doces típicos, refrigerantes, suco. E contamos com a presença de vocês e de seus familiares, né? Os sobrinhos. Para fazer a quadrilha, porque se não tiver bastante gente, não dá para fazer. Verdade. Então, dia 28 de junho, às 17 horas. Tá certo, meus irmãos. Então é só isso, né, irmã? Acho que é só, né? Então vamos encerrar com o mantra da unidade. Agradecendo mais uma vez a presença de todos os irmãos. Só um minuto, desculpa. A palestra do dia 11. Já vou falar de quem que é. É com a Sandra Rude. É Ana Palea, hoje oração cabalística. Ana Vai Becó. ser com a Sandra Ruth, às 20 horas, dia 11, quarta-feira. Ok? Essa palestra vocês não podem perder. É uma palestra maravilhosa. Ana Ok? Becó. Eu amo a Ana Becó. Vou pedir até para o irmão Heitor colocar o vídeo Isso. do Ana Becó na introdução da palestra, né? Aquele dia eu não consegui participar, mas né, Ô, Maria Aparecida, fazer uma pergunta para você. Pode ser? Aquele filme, Sansara, ele não foi filmado? a palestra do. Não, na palestra tudo bem, mas o filme Não, não. então, o irmão Roberto gravou. Eu não sei como é que vai ser a edição, mas foi gravado todo É. é, Ah, aquela ah, apresentação.
Vamos depois Esperar um ver pouco. Ah, tá bom. Obrigado. o editor para gravar, para mandar para o YouTube, né? Beleza. Obrigado. Então, vamos encerrar com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada ato, ó luz oculta que brilha em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. 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 Boa noite, irmãos. Até a Boa próxima. noite, irmão. Tchau, gente. Boa noite, gente. Boa noite, família. Tchau, tchau. Boa Não noite. esqueçam Tchau, de tchau. olhar a programação novamente.